E eu falava muito pra ele, eu falei, você tá vendo como é o seu irmão? Você tem a mesma capacidade dele. A mesma. Porque você foi feito pelo mesmo Deus. A diferença é que você precisa se dedicar um pouquinho mais. Assim como a mãe precisa se dedicar em algumas coisas. Mas a capacidade, o funcionamento é o mesmo. É questão de você se dedicar, de você se esforçar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu lembro, eu era bem novinha quando eu adotei, eu acho que eu tinha 24 ou 25 anos. Aí eu era uma menina que de repente ficou com 2 filhos grandes, um de 9 e outro de 6. Porque você a primeira adoção já foram foi tardia. 2. Tardia e 2. E aí o mais novo tinha TDAH, eu nunca tinha ouvido falar em TDAH. Eu não entendi, você adotou os dois no mesmo período? Que eles são irmãos biológicos, aí eu fiquei com os dois, né? Não ia separar eles. Sim, sim. Aí peguei, tá? E aí o mais novo tinha TDAH, eu não fazia a mínima ideia do que era TDAH. Aí, não me falaram o que era TDAH, não me explicaram o que era TDAH. E eu tive que aprender na marra. E eu tentava e parecia que não surtia efeito. Parecia que ele não aprendia nada na escola, parecia que ele não conseguia ser uma criança educada, uma criança amorosa, ele era muito agressivo. Então, foi um ano para ele começar a se acalmar, para ele pegar o ritmo, para ele aprender a ser educado, ser carinhoso. Hoje eu tenho 0 dificuldades com ele. Ele é uma criança que não me dá trabalho nenhum, nem na escola. Mas o primeiro ano era como se eu estivesse dando um murro em faca. Eu me sentia assim, não foi, né? Porque hoje eu vejo o resultado. Mas eu me sentia assim, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? É 2 horas da manhã, eu tô tentando ensinar esse menino não aprende. Né? E a prova é amanhã, como é que faz? Então, eu acho que esse foi o mais desafiador. Talvez tanto pela minha imaturidade, quanto pelo desafio em si, que ser mãe de uma criança com TDAH ali na época da alfabetização não é fácil, é bem difícil. Você tem que virar professor, sabe? Tem que ter muita paciência. Então... Mas também é possível. É muito possível. Não é fácil, acho que isso também é legal de dizer, né? É importante dizer. É muito desafiador, é muito difícil, mas é possível. Eu lembro que quando, um pouco antes da Yasmin chegar, que foi minha última adoção, o psicólogo esteve em casa e pediu para ver o caderno. E ele falou assim, esse é o caderno do Danilo? E ele acompanhava a história do Danilo, então ele sabe de onde o Danilo saiu. E ele, esse é o caderno do Danilo? Porque é extremamente organizado, uma letra bem redondinha. Meus filhos fizeram caligrafia até pouco tempo atrás. Era obrigatório em casa. Tinha que fazer. Então aquela letra bem redondinha, aquele caderno bem organizado, sem orelha, sem rabisco. Porque eu sou mãe chata. Que caderno é esse? Vai tirar e fazer tudo de novo. Ah, mas é que na escola foi corrida. Eu falei, pois é, em casa você tem um tempo de sobra. Vai repassar isso daí que não tá bonita. Uma das funções da mãe é ser chata, né? Eu falo isso pra eles. Eu falo, gente, vocês que é legal? É os amiguinhos. Eu nasci pra ser chata, pra ser implicante. É pra isso mãe. Que eu nasci. Tá? Amiguinha lá na rua. Aqui em casa é isso aqui. E fique satisfeito com o que tá tendo. Aí eles riem, né? Mas... gosta também, ama. Mas, então, hoje eu olho assim, ano passado, no meio de toda a confusão, meu marido doente, eles praticamente sozinhos ali com a minha mãe, né? Minha mãe não ia na escola, né? Minha mãe não podia, questão mesmo assim de ter tempo pra estar indo e tal. E eles iam, e ele passou, sem recuperação, sem nada, passou ano letivo bonitinho, não tive nenhuma reclamação. E é uma criança com TDAH, um adolescente com TDAH. E não toma medicação. Eu preferi tirar... Quando ele chegou pra mim, ele chegou dopado de tanta medicação. E aí eu fui ler as bulas, fui pesquisar e eu vi que gerava sequela aquela medicação tarja preta com muitos anos. Então eu falei, não, eu quero tentar. Falei pra psicóloga. Ah, mas mãe, vai ser difícil, ele não vai conseguir. Não. Eu falei, não, eu quero tentar. Se lá na frente a gente vê que não tá dando, retorna com a medicação. Mas eu quero tentar deixar ele livre de medicação. Gente, eu penso até pra tomar remédio pra dor de cabeça. Então, você imagina o meu filho tomando 2 medicações tarja preta. Eu entrei em parafusos na hora que eu vi aquilo. Aí eu peguei e falei, não, eu quero tentar. E algumas vezes existem episódios que você vê que ele tá mais ansioso, que ele tá mais estressado, que ele tá mais imperativo. Existe, sim. Mas aí a gente conversa ou põe ele para fazer mais exercício e aí ele consegue voltar pro foco.
Mas eu prefiro do que ele ficar tomando medicações contínuas, né? Mas você não diz. Se você pegar o caderno de escola, se você pegar os relatos dos professores, você não diz que ele é uma criança que tem TDAH. Ele se dá muito bem. E ele sabe que ele precisa estudar muito mais do que os irmãos, por exemplo. Entendeu? Então, ele mesmo... Eu falo assim, Danilo, o que você tá fazendo aí no quarto? Ah, mãe, é que eu tenho prova e aí eu não entendi, eu vou ter que estudar. E aí ele pesquisa no YouTube... Né, algumas coisas eu já nem consigo mais ensinar, porque minha cabeça já não tá mais fresca. Eu falo, nossa, não lembro nem como que é isso, não, filha. E aí, às vezes, ele pede ajuda pros irmãos. Então, ele já tem essa consciência de que ele tem uma limitação, uma dificuldade, mas que se ele se dedicar, ele consegue ir adiante. E como isso pode fazer uma grande diferença, né? Então, assim, se eu tenho alguma questão, seja TDAH ou seja qualquer outra coisa. E todo mundo tem uma questão. Todo mundo tem, né? Exato. Mas que eu preciso estudar mais, ou eu preciso ler mais, ou eu preciso fazer mais exercício físico, ou eu preciso tomar mais água, o que quer que seja, né? Eu tenho que fazer. Tem que fazer. Eu sempre falei pra ele, desde que ele era pequenininho. Eu falava duas coisas pra ele. Eu falava assim, o irmão dele é uma criança assim que é naturalmente inteligente. Se você ensinar isso pra ele agora, meia hora depois ele tá fazendo melhor do que a pessoa que ensinou. É natural pra ele. Eu falo, menino, você vai pra Harvard. Porque é natural. Sabe, ele não faz esforço, ele não estuda. Ele bateu o olho, ele aprendeu, e é qualquer coisa. E eu falava muito pra ele, eu falei, você tá vendo como é o seu irmão? Você tem a mesma capacidade dele. A mesma. Porque você foi feito pelo mesmo Deus. A diferença é que você precisa se dedicar um pouquinho mais. Assim como a mãe precisa se dedicar em algumas coisas. Mas a capacidade, o funcionamento é o mesmo. É questão de você se dedicar, de você se esforçar. E eu falava pra ele, você tem TDAH, você não é o TDAH. Então não é ficar, eu não consigo, porque... Não. Você não consegue porque você não tá estudando direito. Vai estudar mais, estuda mais 2 horas que aprende. Aí fazia bico. Achava que tava sendo maltratada. Dá pra você estudar muito. O outro não estuda tanto. Mas o outro não tem a dificuldade que você tem, meu filho. Tem que estudar. Nada que mais 2 horas estudando não resolva. Mas fica um pouco. Você já entendeu? Não. Eu falei, então por que você tá levantando a cadeira? Mas uma coisa que você falou que eu achei assim fantástico aqui, né? Porque como a questão do afeto pode suprir coisas... Sim, você tirou uma questão de medicação com afeto, cara. Sim. Eu achei sensacional. E muitas mãezinhas me perguntam, mas Nath, meu filho toma 2, 3 remédios. E você conseguiu? Eu falei, gente, os médicos e os professores falam que eu sou maluca. Falam que eu não deveria fazer isso. Muita gente fala pra mim, mas tá errado. Você não deveria tirar a medicação. Mas ele tá bem sem a medicação. Se ele precisar, eu não tenho problema em voltar com a medicação. Mas eu achei um absurdo uma criança de 6 anos tomar 4 comprimidos tarja preta. Falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Principalmente se ele levando em consideração o histórico psicológico daquela criança. Existem mais fatores, né? E eu não sou muito a favor de medicação, assim, fortes e contínuas e tal. Então eu falei, não, eu quero tentar. Eu lembro que o primeiro ano ele tomou medicação comigo. Aí o segundo ano eu já pedi pra tirar, fizemos desmame, tudo bonitinho. Ele fez terapia. E aí, até que liberou mesmo e parou. Não foi fácil. Nossa, dava muito trabalho, muito. Uma parada também consciente, né? Sim. E planejada, e Sim. Estudada, e acompanhada. Era viciado. Ele pedia, quando a gente começou a tirar a medicação, ele falava assim, tá na hora do meu remédio. Então você viu quanto aquilo ali tava, né? Tipo, a gente sabe que a medicação tem os lados positivos, mas ela também é uma droga. Então eu acho que se existe a possibilidade, eu acho que o ideal é abrir mão. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.